Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao segundo dia do encontro da PPSP, que começou ontem já com uma sessão online de apresentação de pósteres. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Vamos, sem mais demoras, iniciar esta sessão de comunicações orais, pedindo ao primeiro autor, ao primeiro orador, que se dirija aqui ao palco, cujo tema do seu trabalho é a seroprevalência de SARS-CoV-2 em Portugal. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Meu nome é Marta Barreto, eu venho fazer esta apresentação em nome do grupo que realizou o inquérito serológico nacional à Covid-19 e o trabalho tem por tema a seroprevalência do SARS-CoV-2 em Portugal, os resultados da quarta fase do inquérito serológico nacional. A Organização Mundial de Saúde, desde muito cedo na pandemia, recomendou a realização de inquéritos serológicos, quer para a determinação da taxa de fatalidade, quer para determinar a proporção de infecções assintomáticas, e disponibilizou para isso logo muito cedo, em março de 2020, protocolos genéricos para esse fim. Portugal tem já uma vasta experiência na realização de inquéritos serológicos, quer para as doenças evitáveis pela vacinação, desde o final dos anos 70, quer para a gripe desde a pandemia de 2009. Então, para nós foi relativamente rápida a adaptação do protocolo genérico fornecido pela Organização Mundial de Saúde, o que nos permitiu começar a iniciar a realização do inquérito serológico em abril de 2020. E para tal foi fundamental a colaboração com laboratórios clínicos privados e com vários hospitais espalhados por todo o país, nomeadamente o território continental e nas ilhas. Os objetivos nas 4 fases do inquérito alguns deles foram mantidos, nomeadamente caracterizar a distribuição dos anticorpos contra a SARS-CoV-2 na população portuguesa, de modo a determinar a extensão da população, a extensão da infecção na nossa população, determinar a prevalência destes anticorpos por grupo etário e por região de saúde, e estimar a proporção de infecções assintomáticas. Específico para esta quarta fase, nós quisemos também monitorizar o nível de imunidade da população portuguesa ao longo do tempo e avaliar a implementação do Programa Nacional de Vacinação. Trata-se de um estudo transversal. A população-alvo eram todos os residentes em Portugal de todas as idades. A amostra é não probabilística por cotas, estratificada por grupo etário, com seleção aleatória dos postos de colheita, que foram 178 distribuídos por todo o país. Foram colhidos 3.825 soros e o período do estudo foi de 27 de abril a 8 de junho de 2022, peço desculpa, e o recrutamento foram os utilizadores dos laboratórios de patologia clínica e dos hospitais públicos que foram realizar análises clínicas por outra razão que não Covid-19. E podem observar aqui a distribuição dos laboratórios e dos hospitais públicos que fizeram recrutamento em todo o país. Nós escolhemos então os remanescentes destes soros anonimizados e colhemos apenas informação sobre o género, idade e o conselho de residência dos utilizadores destes laboratórios. E foram os métodos laboratoriais usados para todas as amostras, nós determinamos
por quioluminescência as IgGs contra a nucleoproteína, que se tratava de um teste qualitativo, ou contra a glicoproteína spike, que se tratava de um teste quantitativo, em que a sua positividade era determinada se a amostra tivesse 50 ou mais unidades arbitrárias por mililitro. Por outro lado, fizemos também o teste dos anticorpos neutralizantes por ELISA contra o Receptor Binding Domain da glicoproteína spike, que se trata também de um teste quantitativo. Estes anticorpos neutralizantes foram realizados numa subamostra de aproximadamente 350 indivíduos que foram selecionados a partir dos positivos para os IgGs contra a proteína spike. Os indivíduos que são positivos para a nucleoproteína, como sabem, é indicativo de que tiveram uma infecção prévia e, por outro lado, os que são positivos para a glicoproteína spike podem ter tido uma infecção prévia ou podem ser positivos devido à vacinação. Situando temporalmente a quarta fase do Inquérito Serológico Nacional, temos uma primeira fase em maio de 2020, uma segunda fase mais tarde, a terceira fase entre setembro e novembro de 2021 e a quarta fase que decorreu entre abril e junho de já 2022. Entre a terceira e a quarta fase, portanto, entre setembro, novembro de 2021 e abril a junho de 2022, a seroprevalência aumentou cerca de 10%, a prevalência total. Podemos observar aqui que a prevalência total é mais baixa entre os indivíduos entre os 0 e os 19 anos e é mais elevada a prevalência dos anticorpos contra a nucleoproteína, indicando a infecção neste grupo etário. O padrão da seroprevalência por região mantém-se mais ou menos semelhante ao que foi observado na terceira fase do inquérito, com o Algarve a apresentar uma menor seroprevalência total de anticorpos contra o SARS-CoV-2, o que provavelmente está associado a uma menor taxa de vacinação nesta população. E estes dados estão de acordo com o cenário epidemiológico que à altura, em setembro de 2022. A quantificação dos anticorpos anti-spike nos indivíduos que eram negativos para a nucleoproteína é mais baixa do que nos indivíduos que apresentam a nucleoproteína positiva, não é? Há uma maior produção de anticorpos quando há uma infecção e uma vacinação. E aqui também podemos ver a quantificação dos anticorpos anti-S nos indivíduos entre os 0 e os 9 anos, que é mais baixa, provavelmente devido à vacinação não ser recomendada numa parte destes grupos etários ou a taxa de vacinação ser mais baixa. Nos indivíduos com 70 e mais, a quantificação dos anticorpos anti-G também é mais... IgG anti-S também é mais baixa. E existe uma forte correlação, também observamos uma forte correlação entre os anticorpos neutralizantes e as IgGs anti-S, o que está bastante bem descrito na literatura e que é indicativo de uma proteção efetiva contra a infecção ou contra uma infecção grave. Como mensagem-chave deste trabalho, temos uma moderada a muito elevada seroprevalência em todos os grupos etários, o que é consistente com uma elevada cobertura vacinal. Há um aumento significativo da seroprevalência desde setembro de 2021, aproximadamente 10%, e que há uma elevada incidência de Covid em janeiro de 2022, que é
que ocorre concomitantemente com a infecção pela variante Omicron. Nos grupos etários mais jovens, há uma moderada seroprevalência, como foi referido, porque alguns não têm indicação para serem vacinados ou porque existe uma menor cobertura vacinal nestes grupos etários. Ainda assim, há um maior aumento em relação à terceira fase do inquérito serológico. Há também uma elevada correlação entre os anticorpos IgG-anti-S e os anticorpos neutralizantes. E a última mensagem é que devemos manter a monitorização da seroprevalência, ajustando a sua periodicidade de acordo com a sazonalidade desta infecção. Queria agradecer a todo o grupo que fez parte do Inquérito Serológico Nacional da quarta fase, que é uma equipa bastante extensa, e agradecer a vossa atenção. Muito obrigado pela sua apresentação. Nós vamos fazer as apresentações todas seguidas, 10 minutos cada uma, e depois um espaço no final para a discussão. Muito obrigado. Eu pedi então aos autores do segundo trabalho, efetividade relativa das vacinas contra a Covid-19, contra a infecção sintomática e doença grave, que nos apresentassem a sua comunicação. Muito obrigado. Bom dia a todos, o meu nome é Cátia Brazete, sou médica interna de saúde pública na Unidade de Saúde Pública do Alto Minho, em Viana do Castelo, e sou também estudante do Programa Doutoral em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e venho aqui apresentar-vos parte dos resultados de um projeto de investigação numa apresentação que se intitula Efetividade das vacinas contra a Covid-19 na prevenção de infecção sintomática. Estudos do mundo real demonstraram que as vacinas contra a Covid-19 conferem proteção elevada a curto prazo contra a infecção pela variante original de SARS-CoV-2. Contudo, temos algumas ameaças, uma vez que foram detectadas novas variantes de preocupação, algumas com capacidade de evasão imunitária e também devido ao declínio da efetividade com o tempo. Os estudos que avaliaram a efetividade das doses de reforço contra a Omicron variaram. Alguns estudos referem proteção robusta semelhante à proteção conferida contra as variantes anteriores. Por outro lado, outros estudos referem redução da proteção conferida contra a variante Omicron com redução adicional ao longo do tempo. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade das vacinas contra a Covid-19 na prevenção de doença sintomática no Alto Minho entre novembro de 2021 e março de 2022. Os participantes eram adultos, com pelo menos 18 anos, residentes no Alto Minho, com pelo menos um dos sintomas presentes na definição de caso suspeito de Covid-19 da Organização Mundial de Saúde, incluindo sintomas respiratórios, como início agudo ou agravamento do padrão habitual de tosse ou de dispneia, rinorreia, também sintomas sistémicos, como febre, fadiga, astenia, mialgias, sintomas gastrointestinais, como diarreia, náuseas ou vômitos, ou até sintomas neurológicos, como alteração do estado de consciência ou cefaleias. Todos estes indivíduos têm que ter recorrido a um serviço de urgência público, também na mesma área, e têm que ter realizado um teste para Covid-19. Aqui temos representado nesta curva epidémica o período de estudo, que vai então de 1 de novembro de 2021 a 2 de março de 2022 e que corresponde sensivelmente à quinta onda pandémica, dominada pela variante Omicron desde a semana de 20 a 26 de dezembro de 2021. Portanto, realizou-se um estudo observacional de caso-controlo utilizando um método de teste negativo, em que realmente todos os participantes eram indivíduos sintomáticos que realizaram o teste de pesquisa de SARS-CoV-2 e que foram categorizados em casos, caso tivessem um teste positivo, e em controlos, caso tivessem um teste negativo. Utilizaram-se modelos de regressão logística múltipla, em que se estimou o rácio entre o odds de vacinação nos casos e o odds de vacinação nos controlos. Estes odds ratio foram ajustados para a idade e o grupo de municípios de residência que foram considerados confundidores e neste estudo foram consideradas confundidoras todas as variáveis
estatisticamente significativas para um valor de P inferior a 0,05 ou então que alterassem o odds ratio em pelo menos 5% e foram adicionadas ao modelo. Depois, posteriormente, através desta fórmula, foi possível calcular a efetividade vacinal contra a infecção sintomática. Obteve-se então uma amostra de 1.059 participantes, dos quais 522 casos e 537 controlos, sendo que dentro dos casos tínhamos 202 casos graves e 320 casos não graves. Aqui temos então a nossa tabela com o modelo de regressão logística múltipla, em que verificamos que realmente as pessoas com vacinação completa e com dose de reforço foram significativamente diferentes das não vacinadas e que vemos que realmente as pessoas com vacinação completa há mais de 6 meses não foram estatisticamente diferentes das pessoas não vacinadas. E vemos também que realmente a idade e o grupo de conselhos de residência também foram incluídos no modelo. Aqui, neste script plot, podemos observar os resultados da efetividade no modelo não ajustado e no modelo ajustado. Vemos a verde a efetividade com a dose de reforço e a cor de rosa e a azul a efetividade com a vacinação completa, estratificada para o tempo desde a última dose. Como vemos, a cor de rosa temos a efetividade com o esquema primário há mais de 6 meses, que foi apenas de 16%, versus 69% da efetividade absoluta com a dose de reforço, sendo que a efetividade absoluta é comparada com os não vacinados. O que é que isto significa? Significa que foram prevenidas 69 em 100 infecções que teriam ocorrido na ausência de vacinação na população em estudo. Quando avaliamos a efetividade relativa, em que comparamos a dose de reforço com a vacinação completa há mais de 6 meses, vemos que a dose de reforço foi 62% superior comparativamente com a vacinação completa há mais de 6 meses e isto foi um resultado estatisticamente significativo. Portanto, o que é que concluímos? Que, de facto, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 proporcionou um benefício adicional para além da vacinação primária para prevenir infecção sintomática, o que foi, de facto, consistente com os resultados de outros estudos e estes resultados vêm a apoiar as recomendações atuais para o reforço da vacinação para fazer face quer às novas variantes, quer ao decréscimo da proteção com o tempo. Este estudo tem algumas vantagens, nomeadamente o facto dos casos e controlos serem provenientes da mesma área geográfica, reduz um possível viés pela variação do risco de acordo com a localidade. Para além disso, também é evitado o viés por procura de cuidados de saúde, uma vez que todos os casos e controlos recorreram ao serviço de urgência por um conjunto pré-definido de sintomas e, portanto, a probabilidade deste viés é reduzida. Para além disso, nós tivemos acesso a dados de nível individual, quer clínicos, quer demográficos, o que permitiu ter informação de melhor qualidade. Temos também algumas limitações inerentes ao facto de termos um estudo observacional, nomeadamente podemos ter confundimento quando o estado vacinal está também relacionado com o risco de exposição ao SARS-CoV-2. Por exemplo, caso os indivíduos não vacinados também não adiram às medidas de proteção individual, então nós podemos ter uma sobreestimação da efetividade vacinal. Por outro lado, os indivíduos vacinados podem ter mais comportamentos de risco por acreditarem estar protegidos e, neste caso, isto iria conduzir a uma subestimação da efetividade vacinal. Relativamente agora a desafios futuros, e uma vez que estamos já num panorama de vacinas bivalentes, vai ser importante estimar a sua efetividade e, eventualmente, o declínio da sua efetividade, sendo que, idealmente, e no contexto da vacinação de Covid-19, o ideal seria encontrar uma vacina universal que fosse adequada a qualquer variante. Para além disso, temos que ter em conta que nós estamos a fazer uma vacinação em massa nos países de rendimento alto, mas temos que tentar combater as iniquidades no acesso à vacinação nos países de rendimento médio e baixo. Para além disso, é muito importante combater a infodemia e as fake news relativamente quer à eficácia e efetividade, quer à segurança das vacinas,
uma vez que elas podem alimentar movimentos antivacinais. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado pela apresentação. Passamos então para o terceiro trabalho, intitulado LISA, Estudo Coorte da Literacia em Saúde. Olá a todos, o meu nome é Maria João e venho em representação do projeto LISA, um estudo longitudinal da literacia em saúde no Concelho de Leiria. O interesse por esta temática tem crescido ao longo dos últimos anos, enquanto conceito fundamental para um papel mais ativo dos cidadãos, quer em matérias de saúde, quer em cuidados de saúde. Estudos indicam que cidadãos melhor informados sobre saúde acabam por tomar decisões mais acertadas, e essas decisões acabam por ter implicações significativas, quer nos resultados de saúde, quer na utilização dos serviços de saúde. E isto, consequentemente, leva a uma diminuição dos gastos em saúde. Em 2021, o município de Leiria elaborou a Estratégia Municipal de Saúde, que consiste num documento que serve de ferramenta orientadora para o desenvolvimento de políticas de saúde e para a definição de estratégias do município na área da saúde. Este documento teve por base documentos institucionais, a auscultação da população e a auscultação de parceiros, sendo que após uma análise cuidada dos resultados, a literacia em saúde foi identificada como um ponto fraco. Assim, surge então a necessidade de elaborar o estudo LISA. O estudo LISA é um estudo levado a cabo por uma equipa multidisciplinar, composta por elementos da Câmara Municipal de Leiria, do Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral e do Politécnico de Leiria, nomeadamente do CITEQUER e do LIDA. Este estudo já foi aprovado pela Comissão de Ética do Politécnico de Leiria. O estudo LISA é um estudo de coorte fechado e perspectivo com uma duração de 10 anos, que tem como principal objetivo medir a literacia em saúde da população adulta residente no Concelho de Leiria. Como objetivos secundários, este estudo visa caracterizar a ansiedade e depressão, risco metabólico, álcool e tabaco. Com este estudo vai ser possível acompanhar e monitorizar os comportamentos dos residentes no Concelho de Leiria ao longo dos próximos 10 anos. Para a estruturação preliminar deste estudo, recorremos a metodologias de surface design, como, por exemplo, entrevistas a experts em estudos de coorte, workshops e realização de personas. Todos os elementos de comunicação do projeto foram elaborados por 2 alunas do mestrado em Design e Ciências da Saúde. Podemos dizer que estes logos foram baseados nas arcadas do Castelo de Leiria, nos tetos da sede de Leiria e também no chão de uma das praças mais características da cidade. Das entrevistas a experts em estudos de coorte, concluímos que os entrevistadores devem ter acesso a uma formação. Estes entrevistadores devem conhecer o estudo e os seus objetivos e devem estar motivados para que tudo corra como previsto. Cada equipa de entrevistadores deve ser composta por 4 elementos, sendo que um deles é o team coach e responsável por liderar a equipa. Este team coach será previamente escolhido pelos elementos do projeto, pela supervisão do projeto. Concluímos também que os entrevistadores devem apresentar-se fardados e munidos da identificação do estudo e que a entrevista não pode durar mais de 30 minutos. Para pré-teste, já entrevistámos 8 indivíduos, com idades compreendidas entre os 22 e os 78 anos, 3 homens e 5 mulheres. Nenhum deles sabia o que era um estudo de coorte. No entanto, todos estariam dispostos a participar com o objetivo de aumentar o seu conhecimento em saúde. Concluímos também que todos gostariam de ser contactados por 2 entrevistadores, num horário pré-agendado, ou à porta de casa, ou no local seguro próximo. E num contacto prévio com o estudo, gostariam de ter mais informações, quer em panfletos, cartas ou meios de comunicação do estudo,
onde pudessem perceber como é que irá funcionar e também ter acesso a contactos para que possam tirar eventuais dúvidas. A primeira recolha de dados será feita através de uma entrevista presencial, sendo que esta entrevista irá basear-se na técnica de Computer Assisted Personal Interview, através de um questionário composto por 6 secções e respectivos consentimentos informados. Este questionário já se encontra validado e será aplicado quer na baseline, quer depois 2, 4, 6 e 8 anos depois, sendo que este follow-up será efetuado via chamada telefónica. Ao longo destes anos, o nosso objetivo passa por reexaminar o questionário, por forma a perceber se existem algumas falhas e falhas essas que possamos colmatar mais tarde. A literacia em saúde será medida através da Escala Europeia de Literacia em Saúde. Esta escala, cada item desta escala, permite que se avalie a dificuldade percebida pelo inquirido na realização de uma determinada tarefa relacionada com a sua saúde. A ansiedade e depressão será medida através da escala hospitalar para a ansiedade e depressão, escala já validada em português. O risco metabólico será medido através da escala Find Risk. Esta escala permite que se detetem indivíduos que acabem por ter uma elevada probabilidade de desenvolver a diabetes sem necessitar de exames laboratoriais. O alcoolismo será medido através da escala Audit e o consumo de tabaco através da escala Fagerstrom. Semanalmente, a equipa de supervisão do projeto irá verificar se tudo está a correr de acordo planeado. Ou seja, serão selecionados X inquiridos e a equipa irá fazer uma chamada para perceber se realmente o questionário foi aplicado e se todas as regras estão a ser cumpridas. Neste momento, encontramos-nos a recrutar voluntários. O nosso objetivo passa por angariar, no mínimo, 32 entrevistadores voluntários, formá-los e, quando falamos em formação, já planeámos uma metodologia e iremos abordar assuntos como design do estudo, metodologia da recolha das amostras, instrumento a aplicar, questões éticas e legais, logística e também como é que o entrevistador se deve dirigir e qual o contacto que deve ter com o inquirido. Assim, consideramos que o nosso projeto tem um grande impacto na sociedade e acaba por ser desenvolvido com vista ao cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, ou seja, na promoção da saúde, qualidade e bem-estar para todos, nomeadamente na prevenção e tratamento do abuso de substâncias, como o uso nocivo de álcool, no fortalecimento da implementação da Convenção Quadro da OMS relacionada com o consumo de tabaco, na promoção da saúde mental e ainda na garantia da cobertura dos cuidados de saúde primários a todos os cidadãos. Consideramos que é muito importante perceber o nível de literacia dos cidadãos residentes no município de Leiria e só assim é que vamos conseguir desenvolver estratégias adequadas a essa literacia, para que estes cidadãos consigam tomar decisões mais informadas e conscientes no que diz respeito à sua saúde. Obrigada pela atenção. Muito obrigado pela apresentação. Continuamos então com o próximo trabalho, chamado Primeira Caracterização dos casos de mutilação genital feminina registados no ACES Lisboa Norte. Bom dia a todos.
O meu nome é Margarida Alho e venho apresentar um trabalho desenvolvido no ACES Lisboa Norte sobre a primeira caracterização dos casos de mutilação genital feminina. Como sabem, a mutilação genital feminina, ou corte, foi identificada pela Organização Mundial de Saúde como sendo todos os procedimentos que implicam a remoção, seja esta parcial ou total, dos órgãos genitais das mulheres ou também qualquer dano que seja provocado nestes órgãos. É geralmente praticado por mulheres em orfanatecas, é realizado com recurso aos mais variados instrumentos e as idades mais comuns em que é realizado é na infância e na adolescência. Aqui temos um mapa referente à sua prevalência. Existem países em que a prevalência desta prática chega quase aos 99%, como é o caso da Somália, mas também Guiné-Conakry com 94,5% e, por exemplo, Guiné-Bissau, 50%. Quanto à prevalência em Portugal, esta ainda é desconhecida. Contudo, existem estimativas que chegam a apontar para cerca de 6.576 casos. Estima-se também que estejam em risco entre 269 a 1.342 meninas com idades até aos 18 anos. A prevalência reportada até o momento em termos de município, o principal é Sintra, logo seguido por Loures, Odivelas, Amadora e Lisboa. A mutilação genital é um crime, é uma ofensa grave à integridade física. Para que se tenha ideia, é punível com prisão entre 2 a 10 anos. É aplicável mesmo se os atos forem praticados fora do território português. Os atos preparatórios são também eles puníveis e mesmo que haja consentimento da vítima para esta prática, não exclui que seja um crime. Os profissionais de saúde têm a obrigatoriedade da sua denúncia. Quais são as causas que podem motivar a realização da mutilação genital feminina? As causas são inúmeras, desde justificações religiosas, é maioritariamente praticado pela região muçulmana, contudo, não está justificado em nenhum texto sagrado, mas há também justificações higiênicas e estéticas, como crenças mágicas de maior limpeza e de menor risco de doenças sexualmente transmissíveis. Contudo, o que os estudos mostram é que é exatamente o oposto. Portanto, estas meninas e adolescentes têm muito maior risco. Há também justificações de fertilidade e, portanto, que mulheres mutiladas são mais férteis e que vão verificar é que, na verdade, é exatamente o oposto. Mas há também uma justificação societal muito patriarcal em que a mutilação ao corte vai preservar a virgindade. Ora, isto infelizmente acaba de ser verdade. E porquê? Porque reduz a libido, porque promove a castidade, não seja ele pelo vaginismo, pela anorgasmia, pela diminuição da autoestima. E há depois também outras justificações e crenças mágicas. Em termos de consequências, só reportar que são inúmeras e as consequências não são apenas físicas, mas também mentais. Há, obviamente, as consequências imediatas de dor, mas também de hemorragia, de choque hipovolémico, que pode culminar em morte, mas também consequências a curto prazo da própria infecção do local, sepsis, morte e complicações urinárias. A médio prazo, fala-se muito da chamada dor crónica pélvica, mas também da doença inflamatória pélvica aguda e crónica, que pode culminar em infertilidade. A cicatrização queloide, muito mais prevalente nos indivíduos de raça negra, que infelizmente são também muito alvo desta prática. Consequências materno-fetais, como abortos espontâneos, partos pré-termo, necessidade de realização de cesariana ou de hemorragias pós-parto e morte fetal e, obviamente, as consequências sexuais que já falámos. Como vos disse, tem também implicações na saúde mental, a nível do stress pós-traumático, portanto, gerando depressão, ansiedade, distúrbios de comportamento alimentar e até mesmo perturbações de sono. Qual é então a situação no ACES Lisboa Norte? Nós temos com base no CIARES, fez um levantamento e verificámos que temos cerca de 473 utentes que pertencem a países onde há uma elevada prevalência de mutilação genital feminina, em particular da Guiné-Bissau, mas também do Afeganistão e da Guiné-Conakry.
Como sabem, é uma doença que tem de ser reportada através do Registro de Saúde Eletrónico do Portal do Profissional desde 2014 e acedendo então ao separador da DGS, tem a parte da mutilação genital feminina e depois permite não só caracterizar o grau do corte ou da mutilação, mas também perceber qual foi a idade em que foi realizada e qual foi o local, nomeadamente o país, e em que contexto é que esta mutilação foi identificada. E o que nós verificámos no ASUS Lisboa Norte é que tivemos um total de 13 casos, sendo 9 deles em unidades de cuidados de saúde primários, portanto, 1 em Benfica e 8 no Lumiar, e 4 destes foram reportados em ambiente hospitalar, no Centro Hospitalar Lisboa Norte. Talvez estejam a intrigar qual terá sido o país de origem destas meninas e adolescentes. Foi essencialmente a Guiné-Bissau, com 11 dos 13 casos reportados. Quanto à média de ocorrência, foram cerca de 4 anos de idade em que esta prática foi instituída, sendo o máximo 11 anos, mas tendo-se inclusivamente verificada em crianças com menos de 1 ano de idade. E a situação em que foi identificado foi não só em consultas de gravidez, mas também de rotina, de puerpério e de internamento. Sobre os vários tipos de mutilação, aquela que foi a mais prevalente foi a clitoridectomia, que é o chamado tipo 1. Verificaram-se, contudo, também casos de excisão de pequenos e grandes lábios e o caso mais grave de infibulação, que são cortes transversais que levam à formação de uma membrana selante. Dos 13 casos, só reportar que pelo menos 6 tiveram complicações, não só sexuais, uroginecológicas, mas também obstétricas. Para terminar, esta constitui então a primeira caracterização dos casos notificados, portanto, observaram-se 13 casos. Como vos disse, do nosso universo de 473 utentes de países provenientes desta prática, isto leva-nos a crer que continua a ser uma prática muito subreportada, sendo por isso fundamental apostar na sua divulgação junto dos profissionais de saúde, para que a reportem com maior frequência. Verificámos que há uma elevada percentagem de complicações, como seria expectável, e há, contudo, uma necessidade muito grande de realizar mais estudos sobre esta temática, de dar a conhecer e de mostrar que não é assim tão pouco frequente, que ela existe e, apesar de ser um tema triste do qual ninguém quer falar, tem que ser divulgado e tem que ser reportado. Obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Margarida. Passamos então para a última comunicação oral da nossa manhã. A saúde pública em mudança, análise comparativa da liderança e planeamento das USP entre 2019 e 2022. Muito bem, bom dia a todos e a todas. O meu nome é Miguel Cabral, sou médico de saúde pública na Unidade de Saúde Pública Maia e Valongo e trago-vos o tema sobre a saúde pública em mudança, uma análise comparativa de liderança e planeamento das USP entre 2019 e 2022. Este é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde o início de 2020, inicialmente pelos colegas Agostinho Sousa, também médico especialista de saúde pública, já a trabalhar no Reino Unido, e um médico interno de saúde pública também da minha unidade, que recentemente foi também reforçada esta equipa com a doutora Daniela Lima e com a doutora Raíssa Guedes, também médicas internas de saúde pública na minha unidade. Em 2019 começou a possibilidade das unidades de saúde pública publicarem, num contexto mais formal, o que estavam a contratualizar num contexto de interação das suas atividades na plataforma de bilhete de identidade de cuidados de saúde primários, através da publicação do seu plano de ação da unidade funcional. Previamente a isso já existiam algumas experiências de contratualização, mas de forma a publicar aquilo que estava a ser feito foi apenas a partir de 2019, pelo menos numa fase já mais estruturada, que
tinha um conjunto de dados que eram, em parte, autorreportados, o que nos dava aqui uma percepção de o que é que as pessoas no terreno reconheciam e identificavam que tinham, por exemplo, em matéria de recursos humanos, em concreto até que tempo é que os recursos humanos estavam na unidade, sem ser apenas um número de pessoas, por exemplo, e, para além disso, também foi sendo possível identificar algumas características mais institucionais, quer seja nos planos de ação, os PAUFs, quer seja na própria página de caracterização da unidade, em concreto, à semelhança de muitas outras. Nós, como fizemos um trabalho previamente relativamente sobre os dados de 2019, decidimos que, em termos poderíamos passar à prática algo que seria possível na teoria, que era fazer uma comparação longitudinal, em termos de temporal, já que se todos os anos há um momento de contratualização e de publicação de nova documentação, então seria possível também fazer esse acompanhamento. Para além disso, algo que seria, que nos pareceu execuível neste curto tempo que tínhamos também até ao final do ano, foi de identificar que alterações é que ocorreram a nível das unidades de saúde pública entre 2019, que já tínhamos os dados, e 2022, sobretudo neste contexto de dados públicos e abertos com esta perspectiva de autorreporte. Fizemos assim um estudo onde pretendemos fazer esta comparação com um enfoque em 3 aspectos principais. Se, em termos de dinâmica, que unidades de saúde pública é que fizeram publicação do seu processo de contratualização por via da publicação do PAUF em 2019 e em 2022 e que dinâmica é que ocorreu entre estes grupos, digamos assim, a nível temporal. Perceber também se houve alterações no contexto das lideranças das unidades de saúde pública, já que tínhamos a caracterização de quem era o coordenador ou a coordenadora da unidade e aqui também a caracterização deste aspecto de género e também, agora apenas na vertente de 2022, a caracterização da existência identificada de um conselho técnico para o processo de contratualização na página de BICSP. Em 2019, a extração de dados foi sobretudo feita por via manual, em termos de um dos investigadores fazer essa colheita. Em 2022, criámos um automatismo para fazer a extração dos dados públicos, com população de base através de fórmulas de edição de texto no Excel e depois validação dos mesmos, aí sim, por um dos elementos da equipa de investigação. Em relação ao primeiro ponto do nosso estudo, no que diz respeito à publicação, então, dos planos de ação das unidades funcionais. O que vemos é que, em 2019, cerca de 25,5% das unidades de saúde pública não publicaram PAUF. Em 2022, 15% não publicaram. Tivemos este aumento em termos de número, que saliento já também que neste momento, a partir de 12 de outubro, são 15, mas antes dessa data até eram 16, uma vez que houve uma unidade de saúde pública que nos entretanto fez uma publicação também do seu PAUF, através de uma adenda. Portanto, estes dados até já estão atualizados a esse aspecto. Daqueles que não fizeram esta publicação, em termos da caracterização da informação pública que existe, 2 estão ainda em desenvolvimento, o PAUF, 2 foram submetidos, mas não estão publicados em termos de caracterização, e 7 aparecem na plataforma como estando finalizados, mas ao fazer o download do fecheiro, o que acontece é que o fecheiro não abre porque tem 0 KB, portanto não existe, digamos assim. 4 formalmente dizem no processo de contratualização que não fizeram contratualização, como tal, não existe PAUF. Destas 15 USPs, 5 também já não fizeram ou já não publicaram o seu PAUF em 2019, em particular 3 delas da região da ARS Centro. 10 das unidades de saúde pública que publicaram em 2019 deixaram de o fazer em 2022. Destas 10, 5 eram da ARS Norte e, em movimento contrário, de certa forma, que 9 das unidades de saúde pública que não publicaram em 2019 e publicaram em 2022, 5 delas eram de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, temos aqui uma dinâmica bastante variável, digamos assim, entre os grupos das unidades que aderem a este processo de contratualização ao longo do tempo. Em relação às lideranças, portanto, à coordenação das unidades de saúde pública, o que conseguimos identificar foi que a maioria, portanto, aqui cerca de 51% das USPs, mudaram a coordenação entre 2019 e 2022. Aqui, quando dizemos a maioria, como é uma margem muito pequena, é importante ressalvar que 3 das coordenações, como sendo identificadas como mudança, ocorrem porque, a nível da plataforma do BICSP, o que ocorre é uma não existência de nome, e como tal, quando há esta alteração, nós assumimos que houve mudança, ou pelo menos não está identificada, e é essa a nossa definição operacional de mudança, e este fenómeno varia também ao longo das diferentes ARS. Aquilo que vemos é que, de forma mais evidente, a região de Lisboa e Val do Tejo e o Algarve são as regiões onde mais mudança de lideranças das unidades de saúde pública ocorreram.
Algo também relevante, em linha com aquilo que já tínhamos discutido num trabalho acerca dos dados de 2019, é que, neste momento, 60% das coordenações das unidades de saúde públicas são assumidas por mulheres. Isto significa um aumento de 7 pontos percentuais em relação a este indicador em 2019. Relativamente à existência ou à identificação de conselhos técnicos nas páginas do BICSP, apenas 40% das unidades de saúde pública identificam um conselho técnico, e aqui há aqui uma salvaguarda a dizer que há uma identificação, mas há uma grande variabilidade sobre o que é identificado como conselho técnico. Muitas das vezes estamos a falar de número, outras vezes estamos a falar da diversidade dos profissionais identificados, portanto, não é muito tipificado quando existe, que tipo de conselhos técnicos é que existem nas unidades de saúde pública. Também aqui, em termos de variabilidade, vemos que, em termos de adesão, o Alentejo e o Algarve são aqueles que mais aderem a esta identificação, ainda que, em termos de indicador, não estejam muito diferentes também dos outros. A nível de discussão, de 3 pontos principais da nossa perspectiva, parece-nos que há aqui um desafio bastante grande no contexto das lideranças. Se a maior parte das lideranças das unidades de saúde pública mudaram, há aqui uma necessidade importante de verificar em que medida é que podemos suportar e apoiar esta onda de mudança nas unidades. Penso que será relativamente improvável que, com uma mudança deste tipo, não implique também uma mudança a nível da forma como as unidades de saúde pública funcionam. Em particular, porque já era antecipado há muito tempo que uma parte importante da força de trabalho iria entrar na reforma, uma vez que a especialidade era bastante envelhecida no contexto da demografia médica. Portanto, seria importante também perceber se estas mudanças ocorreram simplesmente porque os antigos coordenadores se reformaram ou se eventualmente houve aqui uma outra justificação para essa alteração. Algo de salientar também é o facto de termos em linha também com a população que existe nas nossas unidades de saúde públicas, temos também cada vez mais coordenações no feminino e mais em linha com aquilo que é a realidade, portanto, havendo aqui também uma perspectiva de equidade mais próxima, que em 2019 havia maior desfazamento em relação a este indicador. Em relação à adesão das USPs à publicação dos PAUFs e, como tal, ao processo de contratualização, fica aquém do esperado, mesmo em termos de evolução. É certo que, com a pandemia entre 2019 e 2022, e provavelmente aqui uma sobrecarga de trabalho, poderá haver justificações muito válidas para não existir uma adesão a este processo em si, mas também sabemos que não é muito pacífico o processo de contratualização, sobretudo por haver algumas perspectivas de que a contratualização em si não é muito apropriada às unidades de saúde pública. Portanto, poderemos ter aqui também um indicador proxy da adesão ao processo em si, ou discordância com o mesmo, o que acaba também por ser, de certa forma, reforçado com o facto de não existir um conselho técnico. É certo que legalmente não é obrigatório, mas em termos de processo e havendo um envolvimento a nível de contratualização, em termos logísticos e de organização, faria sentido existir um. Portanto, fica também eventualmente esse alerta. Como conclusão, retiramos que os dados públicos que existem no contexto das unidades de saúde pública são passíveis de ser utilizados para a identificação quase in real time, em tempo real, de alterações que estão a ocorrer nas nossas unidades de saúde pública e que, de uma forma genérica, nos parece que em termos de contratualização é importante olhar com atenção para este processo e perceber o que é que eventualmente poderá ser melhorado para garantir que, de uma forma genérica, poderá haver maior adesão. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela apresentação. Iniciamos então agora aqui um período de discussão. Convido-vos a colocar perguntas aos vários oradores. Temos ali já uma pergunta atrás. Sim, o microfone já... Não sei se... Doutor, ora, muito bom dia. O meu nome é sou Daniel Carvalheiro, sou técnico de saúde ambiental na Unidade de Saúde Pública do ACES de Lisboa Central, e a questão que eu ia colocar era relativamente à vacinação. Num dos, portanto, dos slides foi referido, mencionado que se deveria investir na vacinação nos países mais desenvolvidos. É assim, no entanto, é assim, nós sabemos que a maior parte dos novas variantes, portanto, dos vírus, tem surgido em países em que a taxa de vacinação não está a ser muito elevada, nomeadamente os países
mais subdesenvolvidos, não se deveria, em vez disso, pensar em investir mais na vacinação nos países subdesenvolvidos para que a taxa de vacinação nesses países aumentasse, portanto, porque deve haver em muitos países a população que nem deve ter a primeira dose, ou se tem uma dose, é muito. Pronto, é esta, vá lá, essa reflexão que deixo aqui à plateia. Obrigado. Ok, muito obrigado. Não havendo já outra pergunta, se calhar passamos para a resposta. Julgo que a doutora Cátia Brazeto poderá responder. Bom dia. Realmente o objetivo dessa informação de slide era mesmo esse, portanto, principalmente nos países africanos as coberturas vacinais são realmente muito baixas e, portanto, o objetivo será sempre garantir a vacinação primária nesses países, que já confere alguma proteção, principalmente, que eu não apresentei esses dados, mas principalmente em relação à doença grave, é mantida uma proteção na ordem dos 80%. E, portanto, o objetivo, sim, é não esquecer, de facto, os países em desenvolvimento, os países de baixo rendimento, no que concerne à vacinação. Apesar de nós estarmos a fazer uma vacinação em massa nos países mais ocidentais, nos países de rendimento mais elevado, o objetivo é mesmo não esquecer a vacinação e garantir primeiro a vacinação primária nesses países. Mas obrigada pela questão. Muito bem. Não sei se temos mais alguma pergunta. Se não, aproveitando que o microfone agora já não está perto da doutora Cátia, mas eu vou fazer a pergunta na mesma, e que também é para a doutora Marta Barreto. Em Portugal temos tido aqui ainda não uma forma muito sistemática de vacinar contra a Covid-19. Em 2021, mais ou menos por esta altura, fizemos uma vacinação, um reforço universal a toda a população. Depois, em 2022, tivemos na primavera o reforço para os mais de 80 anos e agora o chamado reforço sazonal, que seria aos mais de 60 anos e neste momento já é para os mais de 50. A minha pergunta é, tendo em conta os vossos trabalhos, que pistas é que vocês acham que têm para nos dar em relação à vacinação Covid no futuro? Será semelhante à gripe? Será uma vacinação sazonal? O que é que vos oferece dizer? Bom dia, obrigada pela questão. Realmente essa é uma questão muito pertinente. Agora, no futuro, como é que nós vamos realizar esta vacinação contra a Covid-19? De facto, temos um problema que, em relação à gripe, nós temos, de facto, as estirpes que variam de ano para ano em relação ao SARS-CoV-2 e a todos os coronavírus no geral. A imunidade não é muito duradoura, quer a imunidade conferida pela infecção natural, quer a imunidade conferida pelas vacinas. Daí que, sim, provavelmente essa é uma boa opção de vacinar sazonalmente com as duas vacinas para os grupos vulneráveis, principalmente, que nós também identificamos noutras partes deste estudo como um grupo de risco que consideramos extremamente vulneráveis, que inclui indivíduos quer com doença respiratória grave, quer indivíduos com doença oncológica sob quimioterapia ou radioterapia, quer indivíduos sob imunossupressão e, portanto, principalmente esses indivíduos, eles necessitarão dessa vacinação, desse reforço sazonal, porque aí podemos estar a falar de valores de efetividade que não são na ordem dos 80% ou dos 90%, como falamos para a população em geral. Ok, muito obrigado. Não sei, doutora Marta, se quer acrescentar? Não, ok, muito bem. Eu faria então agora uma outra pergunta ao Dr. Miguel Cabral em relação a esta questão dos PAUFs e da contratualização nos cuidados de saúde primários. Sabemos que esta contratualização e os próprios PAUFs estão muito dirigidos para a medicina geral e familiar e, portanto, a pergunta que eu faço é qual será o caminho para transformarmos ou para modificarmos e como é que o podemos fazer estes PAUFs para a realidade das unidades de saúde pública? Muito obrigado pela questão. Depende do processo de contratualização. Neste momento já estão identificados diversos aspectos passíveis, em teoria, de ser contratualizados. A verdade é que depois nos indicadores em si, para serem assumidos por aí, não são permitidos. Neste momento, apesar de estarem elencados no documento orientador da contratualização, mesmo no ano mais recente,
há diversas áreas que poderiam ser alvo de contratualização, mas depois, quando se especificamente identifica se pode ou não ser alvo de contratualização, pelo menos de área específica, estão identificados como não sendo. Isto depois acaba por haver um bypass a esta proibição, na medida em que, em planos de acesso de melhoria, ou nos âmbitos de formação, ou outros temas mais genéricos que são passíveis de ser contratualizados, praticamente quase todos os temas que não são passíveis de contratualização acabam por ser contratualizados num contexto de plano de melhoria ou eventualmente de formação. Portanto, aqui eventualmente o que poderá existir em termos de processo a melhorar a adesão em si é, por um lado, haver por parte da ACSS ou de decisão política uma maior abertura aos temas que possam ser contratualizados e depois aqui dependerá também de que estratégia é que a nível hierárquico será de relevo. Por exemplo, em termos de uma das discussões que costuma surgir muito é um processo de contratualização que não é feito com base num bom diagnóstico de situação é uma falha logo à partida, porque andamos, no fundo, a fazer aquilo que achamos que é engraçado ou que eventualmente dá jeito, sem ser efetivamente uma contratualização ou um planeamento com base em necessidades técnicas. Portanto, eventualmente, na minha perspectiva, se começássemos os processos de contratualização com um processo gradual de melhoria contínua das unidades, começando, por exemplo, pela questão de desenvolvimento de observatórios de saúde, ou pelo menos de um diagnóstico de situação da população, todo esse caminho depois seria muito mais fácil de fazer nas outras áreas em si. Agora, há efetivamente uma sensação de que tudo aquilo é para MGF. A verdade é que foi. Em termos de desenvolvimento de plataforma, vê-se bem disso. Isso faz com que o processo deixe de ser útil? Acho que não. Nem que seja pelo facto de tornar públicos dados que são relevantes para percebermos como é que a dinâmica das unidades estão a funcionar é bastante importante. Peguemos, por exemplo, falamos sempre que há poucos recursos de saúde pública nas unidades. Era achismo até serem publicados os dados. Neste momento até, em 2020 2019 já era possível fazer por via de PAUFs, que mais ou menos 3/4 do tempo dos profissionais, na realidade, é que estavam alocados às unidades de saúde pública, porque os outros 25% estavam fora da unidade de saúde pública em si. Esses dados são apenas possíveis porque houve partilha de informação sobre, para além do número de cabeças de trabalhadores que tínhamos nas unidades, os ETCs, os equivalentes de tempo completo, que estavam alocados às unidades, por exemplo. Portanto, o facto do processo não ter sido desenvolvido especificamente para as unidades de saúde pública, para as URAPs, por exemplo, não significa que não seja também útil para o desenvolvimento organizacional das mesmas. Ok, Miguel, muito obrigado. Não sei se temos mais alguma pergunta. Muito bem. Então, damos por terminada esta primeira sessão de comunicações orais. Segue-se a sessão de abertura do nosso encontro. Muito obrigado e muito obrigado também aos oradores. O início da sessão de abertura será às 10h15. Muito obrigado.